A paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, dê o like, se inscreva no canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Meus irmãos, será que as obras que nós fazemos nas denominações, ser dizimista fiel, dar alimentos, dar roupas para ser doadas, contribuir na construção do templo, será que essas obras que os pastores, os líderes exigem dos fiéis, isso contribui a algo diante de Deus? Será que isso nos coloca em posições diante de Deus? Eu estava aqui meditando em Mateus capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Aqui Jesus nos dá uma parábola. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele saiu perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez acerca da hora sexta e da hora nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhe: Por que estáis ociosos todo o dia? E eles disseram: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vos darei, vos recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1ª, receberam cada um 1 denário. Vindo, então, os primeiros, eles pensaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam cada homem 1 denário. E recebeu, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes igual a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia? Mas eles, respondendo, disse-lhe a um deles: Amigo, eu não te faço justiça? Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos dá essa parábola. E nessa parábola nos mostra que o trabalhador, o dono da vinha sai a procurar pessoas para trabalhar. E ali, em vários horários, o dono da vinha acha trabalhadores e manda ir para a vinha. Teve aqueles que foram contratados cedo, trabalharam o dia todo ali. Teve outros que chegaram pelo meio-dia, outros chegaram às 3 da tarde, outros chegaram às 5 da tarde. E ali todos trabalhavam. E quando terminou o dia, o dono da vinha manda o mordomo chamar os trabalhadores. E ali eles, começa pelo último. E ali ele começa aqueles últimos que foram chamados. E começa a dar 1 denário a cada um. E aqueles que foram chamados primeiro pensaram que ia ganhar mais, porque foram chamados logo cedo do dia, né? Então ele: não, eu trabalhei desde cedo, eu vou ganhar mais do que aqueles que chegaram agora.
Mas o dono da vinha deu um denário a ele. E aqueles homens começam a murmurar, a falar mal. E ali o dono da vinha ouve aquele falatório, né? E ali o dono da vinha pergunta a ele: sim, eu não te contratei por um denário? Por que está murmurando? E ali eles falam, né? Não, você não contratou logo cedo, nós pensávamos que ia ganhar mais do que eles. Eles chegaram agora, não pegaram o fardo pesado, não tomaram o sol quente e ganharam um denário? Você está sendo injusto. E ali o dono da vinha disse: sim, mas eu acertei com você um denário. Então pega o teu denário e segue o teu caminho. Será que não é lícito eu dar o que eu quero a cada um? Será que é lícito eu entregar o que eu quero aos que chegaram ao último? Eu não posso dar o que eu te dei, posso dar a ele, porque se o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Então os teus olhos são maus, porque se o dinheiro é meu, eu distribuo da forma que eu quero. Você não tem direito de falar que eu estou errado. E ali, aquelas pessoas não gostam daquela atitude daquele homem. E o que nós tiramos dessa parábola? Aqui Jesus nos fala que ele retribui da forma que ele quer. Ele é o dono da vinha. Se você foi chamado primeiro ou você foi chamado por último, ele retribui da forma que ele quer. Ele é o dono. Deus é soberano. Deus nos chama e ele nos dá dons. E os dons que ele nos dá é de acordo a ele. Não é de acordo a nós. Nós não podemos fazer nada. Não tem mérito, não tem trabalhar do homem para nos colocar em posições diante de Deus. A palavra de Deus fala que nossas obras aqui na terra são trapos de imundície. E não adianta nós corrermos, doar as coisas, dar cesta básica, ser dizimista. Essas coisas que nós fazemos aqui nesta terra não nos dá posição no céu, porque o galardão é dado de acordo à vontade de Deus. Temos exemplo aqui em João, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Aqui, Jesus foi pego pelos fariseus, pelos gentios, e estava sendo levado para a sinagoga para ser julgado. E ali Pedro vê Jesus indo ali, e Pedro caminha seguindo Jesus. E ali Jesus já tinha falado a Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. E acontece aquilo, Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois da morte do Senhor Jesus, Jesus ressuscita e Jesus tem um encontro com os discípulos na praia. E ali, quando Jesus está com ele, Jesus chega a Pedro. Jesus estava sentado ali com os discípulos. Jesus chega a Pedro e diz: Simão Pedro, Simão, filho de Jonatas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E Jesus faz 3 vezes, Jesus pergunta a ele. E ali, na última vez, ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá um trabalho a Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro tinha negado Jesus lá na frente, antes da morte de Jesus. Pedro negou a Jesus. Mas Jesus vem e agracia Pedro com a igreja. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mas será que Pedro merecia apacentar as ovelhas do Senhor? Pedro merecia estruturar a igreja, criar a igreja? Será que Pedro tinha essa posição? Que Pedro tinha negado a Jesus? Mas Jesus quis dar a Pedro a recompensa, meu irmão, não é a gente que faz.
A gente não pode fazer nada para ser recompensado por Deus. Temos que ter fé. Só a fé basta, meu irmão. E ali Pedro vem, e ali Jesus vem e dá o início da igreja a Pedro. E Pedro ali é usado pelo Espírito Santo para iniciar a igreja do Senhor Jesus. Nós vemos também em Lucas, Lucas capítulo 18, versículo do 10 ao 14. Aqui a palavra de Deus nos fala do fariseu e o publicano. Nós vemos que o fariseu se põe diante de Deus e, prostrado em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorquiadores, injustos e adúltero, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fala: eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez o outro, porque tudo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. E essa passagem, o publicano falava dele mesmo: eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele falava dele mesmo, achando que as coisas que ele fazia colocava ele em uma posição diante de Deus. Mas o publicano ali ficava ali, ó, quieto, com sua cabeça baixa, e não ousava falar diante de Deus. Falava com ele mesmo ali, ó: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas o fariseu se exaltava diante de Deus. Ele falava dele mesmo, falava das obras que ele fazia. E ali Jesus disse que o publicano sai dali justificado, porque ele não falava dele, e só dizia que ele era um pecador. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos não nos coloca em posição de Deus e diante de Deus. As coisas que nós fazemos tem que ser feita, mas não podemos nos segurar nessas coisas. Eu dou dízimo, eu dou alimento, eu dou roupas, eu contribuo no andamento do templo, porque eu sou bom. Nada disso não nos justifica diante de Deus. Meus irmãos, o merecimento que nós ganharemos do Senhor Jesus, é Ele que vai dar. Ele que sabe a quantidade, Ele que sabe quanto nós vamos ganhar. Nada que nós fizermos aqui não vai nos colocar em posições diante de Deus. Nós vemos em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus aqui nos fala. Romanos, capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Meu irmão, não tem posição. Todos estão no mesmo patamar. Somos todos pecadores. Não tem nada que você faça que vai lhe colocar em posição melhor diante de Deus. A única coisa que pode nos chamar a atenção de Deus é a nossa fé. A nossa fé. Nos humilharmos diante do Senhor e crer nele. Depositar toda a nossa confiança no Senhor Jesus. É Ele que nos justifica. Nós não podemos nos justificar por nós mesmos. É Jesus que nos dá a justiça, porque Ele é justo. Nós vemos também em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 8. Efésios capítulo 2, 8.
Aqui a palavra de Deus nos fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que o fariseu fazia. Eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana e não sou como esse ladrão aí, ó. Não sou como esse publicano aí, ó. Ele achava que as obras dele ia dar posição a ele. Mas Efésios nos diz que a graça é algo imerecido. Nós não merecíamos ter a graça, mas coube a Deus nos dar. Ele nos deu. É um dom de Deus. Não podemos fazer nada, meu irmão, para ganhar isso. É um dom de Deus. É mediante a fé. Se tu tem fé, tu verás a glória de Deus. E aqui no 9, Efésios 2:9 fala, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Meu irmão, se tu não tiver fé, meu irmão, não adianta você dar dízimo, não adianta você dar alimentos, você dar roupa, você ajudar no crescimento do templo. Nada disso adianta, meu irmão, se você não tiver fé, se você não andar na fé. Abraão teve fé. Deus chamou Abraão. Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mandarei, que eu te falarei. E Abraão ali sai da sua parentela e segue, sem destino, esperando Deus revelar. Abraão depositou toda a sua fé em Deus. Nós também devemos colocar toda a nossa fé no Senhor Jesus. É Ele que nos justifica. Sem Ele nós não somos nada. O dono da vinha ali contratou várias pessoas em vários horários, mas na hora do pagamento ele pagou igual a todos. E pessoas ali acharam ruim. Eu fui contratado de manhã cedo, peguei sol, peguei fardo pesado, e chega esses caras agora e recebe recebe o mesmo dinheiro que eu vou receber? Não, tá errado, isso aí tá errado, não. Você é injusto. E o dono da vinha disse, ó, o dinheiro é meu, eu contribuo, eu pago da forma que eu quiser. Se eu te der um denário, eu também posso dar um denário a ele. Não depende do horário. É eu que dou. É eu, o dono da vinha, que pago. É Jesus que nos paga, meu irmão. Nós estávamos ociosos neste mundo, andando de um lado para o outro, sem destino. E Jesus veio sobre nossa vida, nos chamou para trabalhar na sua vinha. E o pagamento é Ele que vai dar. Ele que vai dar o pagamento. Não temos... eu cheguei tal hora, eu cheguei a hora tal. Não, meu irmão. O pagamento é com Ele, é com Jesus. Só o motivo de Ele ter te chamado para trabalhar na vinha, trabalhar no reino dEle, já é coisa grandiosa. O que é que você quer mais? O que é que você quer mais, cristão? Você ser chamado para o reino, trabalhar para o reino de Deus. O que nós vamos ganhar no céu, o nosso galardão, isso não importa, meu irmão. Não importa. O que Jesus quiser nos dar, já vai ser bom. Mas Ele já nos deu algo tremendo, algo grandioso. É a tua salvação. Tu estás salvo na mão do Senhor Jesus. Tu estás justificado. Jesus pagou o preço. Jesus na cruz pagou o preço. Nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Então esteja alegre, esteja contente, porque tu estás salvo. Tu estás salvo e trabalhando na vinha do Senhor. Trabalhando, produzindo, dando frutos na vinha do Senhor. E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.